Você tem certeza que a realidade em que você vive é de fato real? O que sentimos e percebemos por nossos sentidos correspondem mesmo à realidade? E a realidade corresponde ao mundo particular de cada um ou ao mundo comum em que vivemos? Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar disso no cinema, por exemplo. Mas saiba que esse questionamento foi feito há muito tempo por um filósofo grego chamado Platão. Entre muitas obras de grande importância para a filosofia, Platão escreveu A República. Um argumento a respeito da cidade ideal, onde a divisão do trabalho seria feita de acordo com as aptidões de cada um. É neste livro que se encontra a passagem mais famosa de toda a obra de Platão, O Mito da Caverna. A ideia da caverna, a alegoria da caverna, é que existissem um grupo de cativos, de pessoas que estavam presas dentro de uma caverna, voltados para uma parede. Nessa parede, eles não podiam virar de lado, eles tinham que enxergar essa parede, eram projetadas sombras, acabavam acontecendo de passar em sombras, e eles só viam isso, eles só conheciam essa realidade. Então eles imaginavam que o mundo eram essas sombras, só isso. E aí Platão fala que por acaso, em alguma situação, você imagina que um deles se libertou e olhou para trás. Olhando para trás, ele viu o fogo que projetava essas sombras. No primeiro momento, ele fica cego com essa luz atrapalha. Se ele insiste, se ele não recua com medo, ele se acostuma com essa luz. E aí ele descobre que existem objetos reais que produzem as sombras, e talvez pessoas que passem, e existe a caverna como um todo. Saindo da caverna, ele encontra um outro nível de luminosidade, o sol, e de novo ele fica cego. A tendência é que ele fuja com medo. Mas se ele enfrenta e continua fora da caverna, ele consegue perceber com a luz do sol a existência de outras cavernas e montanhas e lagos, enfim, de todo um mundo que ele pode explorar. Essa ideia do sol é a consciência. O fogo, uma primeira consciência limitada, uma consciência do ego, e o sol, uma consciência espiritual maior. Essa consciência assusta, mas é a resposta para a transcendência. Esse sol é considerado por Platão uma coisa que ele chama de a ideia do bem, que é como ele chama o espírito. E se ele de fato entendeu essa espiritualidade, essa transcendência e a ideia do bem, esse cativo libertado vai se ver em algum momento obrigado a retornar para a caverna para ajudar as pessoas que ainda estão lá dentro. Olhar para algum ponto intuitivo dentro de você mesmo que vai te mostrar essa luz, essa consciência maior. E através disso você se desliga. O mito da caverna de Platão reflete a sociedade atual? Será que também estamos acorrentados numa caverna, só que mais bonita, mais interativa, mais colorida? Enxergamos apenas as representações da realidade, sem questionar o seu verdadeiro significado? O que eu acho é que nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos a viver, de facto, na caverna de Platão. Porque as próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira, substituem a realidade. Nós estamos no mundo que chamamos o mundo audiovisual. Nós estamos, efetivamente, a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna de Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são uma realidade. Foi preciso passarem todos estes séculos para que a caverna de Platão aparecesse finalmente num momento da história da humanidade, que é hoje. E vai ser cada vez mais. Todas as pessoas dentro da caverna estão acorrentadas. Todas elas são prisioneiras de um ponto de vista. Todas elas
são condenadas a olhar a coisa, a vida, aquilo que se apresenta a elas como uma verdade absoluta e inquestionável. Na nossa cultura, a publicidade, por exemplo, coordena o modo de pensar das pessoas. A gente compra todo dia um monte de pensamento pronto. O que representa essa saída da caverna? Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida.